Então, a Alt W aqui, ó, a gente intercala, tudo bem? Vamos nesse começo aqui, ó, vem aqui à direita, no primeiro ícone aqui, ó, geometria, e vamos botar um teapot ali no meio só para a gente ter alguma coisa, né? Então, cliquei em teapot, clico na tela e arrasto meu mouse para dar o tamanho ali. Todo mundo tem uma chaleirinha? Tá. ESC sai do comando. Então, se eu apertar o botão do meio do mouse, ok? O meio do mouse é o meu zoom. Para frente, para trás, eu me aproximo ou me afasto. Posso posso apertar a tecla Z, ele vai dar zoom no objeto selecionado, vai centralizar aquilo na minha tela. Então vamos testar isso aqui, ó. Clica ali, ó, na visão frontal e aperta Z. Clica na visão standard, tá ali na visão de topo e aperta Z. Clica na visão lateral e aperta Z. Eu centralizei a minha chaleira nas 4 vistas, ok? Z. Tudo bem? Bom, para frente, para trás no botão do meio do mouse. Se eu apertar o Shift, eu consigo... Opa, não. O Alt. Cada software é diferente, sai de um software, vai para o outro, dá nisso, né? Então, Alt e botão do meio, eu consigo fazer o Orbit ali, né? Eu consigo rotacionar. Esses comandos que eu acabei de mostrar aqui para vocês, as teclas de atalho, e a gente vai usar sempre o botão direito, mas em algum momento, um ajuste fino, eles estão aqui embaixo, né? Que são os comandinhos de visualização, ok? Desculpa, aqui embaixo. Assim fica mais fácil de ver, né? Se eu dou Alt W, eu consigo maximizar isso aqui, então. Em cima, eu tenho algumas ferramentas, né, que são úteis ao longo do tempo, para frente, para trás, linkando objetos, né? Seleção por nome, fazendo uma janela de seleção ali. Mover, rotacionar, escalonar, né? O básico aí, ó, que a gente vai usar bastante mesmo, padrão. Seleção, mover, rotacionar, né? Posso selecionar, mover, seleciono meu objeto, pego lá, ó, clico em cima do X e arrasto, sem soltar o botão do mouse. Clico em cima do Y e arrasto, eu consigo movimentar esse objeto, tá? Se eu selecionar entre dois, por exemplo, ó, vou trabalhar aqui na vista de topo, cliquei na vista, e se eu selecionar no meio, eu arrasto ele nos dois eixos, né? Tanto Y quanto X, ok? Comando mover, a tecla de atalho dele é W, né? Então W e R, são esses três, ó. Na tecla de atalho, W, selecionou meu mover, E, rotação, e R, a escala. ESC, não adiantou nada. Q, né? Q volta para a seleção. Então, QWR ali, esses 4 comandozinhos que a gente tem aqui. Tudo bem? Aí a gente vai ter alguns comandos de tecla de atalho, de snap, mirror, alinhar. Aqui, materiais, nosso editor de materiais. Nossa configuração de renderização. Podemos clicar aqui na janelinha, ver o que abre. Clica no material, né? Janela do render, né? Se eu clicar lá, ele vai renderizar a minha chaleira, que a gente não configurou nada, mas ele já é possível renderizar. Deixa eu ajustar uma vista aqui. Dar uma rodada nela.
Rotação. Posso selecionar por eixo também, né? Dá uma rotacionada aqui assim. E render. Não sei porque que a minha janela de render não está querendo aparecer para mim. Bom, daqui a pouco a gente continua olhando isso aí. Aí eu tenho render de produção, que ele abre junto aqui, né? E o render no cloud, ok? À esquerda, ó, eu criei uma teapot aqui e esse elemento aparece aqui, ó, teapot, ok? Então é tudo que eu tenho, todos os elementos que eu tenho podem ser selecionados nessa aba aqui, tá? Posso, inclusive, permitir que ele seja oculto ou visível. Se eu desenhar uma segunda chaleira, ele vai aparecer aqui, ó. Com ele selecionado, você aperta Z e ele vai focar naquele objeto. Se eu não tiver nada selecionado, ele dá o zoom em toda a minha cena, ok? Então, ó, com duas chaleiras ali, ele me criou chaleira número 1, chaleira número 2, ok? E eu posso ocultar qualquer uma delas. Aqui são as seleções dos meus objetos. À direita, então, eu vou ter efetivamente criação de objetos, edição de objetos e assim por diante. Cada aba vai ter uma coisa diferente. A maioria dos elementos que a gente tem no Max, né, a maioria dos comandos que a gente tem vão estar todos aqui, tá? Então, essa primeira abinha que a gente tem, do mais, é a aba de criação. Aí aqui eu tenho um conjunto de elementos que eu posso criar, né? Elementos mesmo, sólidos e outras elementos, tem outra palavra, né? Em alguns momentos vão ser sólidos, em alguns momentos vão ser linhas, caminhos e assim por diante. Então, ó, janela de criação, aqui no mais, tem toda uma lista de diversos tipos de objetos, né? Standard Primitives, que eu tenho box, cone, esfera, uma esfera geométrica, cilindro, um tubo, uma rosca, pirâmide, a chaleirinha, um plano e um texto. Mas, se eu for ali, ó, Extended Primitives, eu tenho, por exemplo, Hedra. Eu vou criar um poliedro ali, ó, um hexaedro, né? Opa, octaedro. São os edros, né? Posso botar ali, ó, cubo, dodecaedro, eu posso ir modificando esse volume, então. Aonde que eu fui? Standard Primitives, aqui, ó, aba de criação. Aí eu vim nessa terceira linha aqui e mudei para Extended Primitives. E comecei a olhar algumas das soluções que a gente tem aqui, tá? Não vou passar todos eles, é só para mostrar, tem algumas opções ali depois. Mas, ó, standards, né? Box, cone, esfera, geosfera, cilindro, tubo, rosquinha, pirâmide, plano. Com isso, a gente pode compor diversos outros elementos. Mas é importante lembrar que a gente tem toda uma variedade de coisas aqui, tá? Inclusive, objetos compostos, né? Sistemas de partículas aí para animação. Se eu quero fazer, por exemplo, névoa, pó, posso utilizar sistema de partículas, a chuva. Path grids, então fazer grids, né? Elementos para modelagem de corpos.
Isso aqui é um pouco interessante, né? Portas, então, se eu quiser fazer animação, ao invés de eu trazer, eu tenho, por exemplo, ó, porta pivotante. Aí eu posso criar esse objeto ali. Fez uma porta maior do que deveria. E depois configurar ali a altura e tudo mais. 210 por 80 por 15. E ele me faz uma porta ali, ó. Vou escalonar ela para não ficar muito maior do que os outros elementos. Mas quando eu criei ela, ela apareceu aqui. Eu já vou mostrar a parte de edição, tá? A gente já entra ali de novo. É mais para mostrar que existem algumas coisas mais complexas. Tem janelas também. Eu já vou mostrar o que é legal dessa porta, se a gente for fazer modelagem para arquitetura e quiser fazer animação. Mas eu tenho outras coisas aqui, né? IC Extended, que vai ter algum tipo de vegetação, guarda-corpo, paredes. Tem escadas, então eu posso fazer modelagem de escadas. Elementos específicos do Mental Ray. Esse Mental Ray Proxy daí vai fazer um objeto específico, visível somente pelo Mental Ray, mas que é mais simplificado do que um objeto composto. Elementos do Arnold. E esse CFD que eu não tenho a mínima ideia do que é. Mas, voltando ali, Standard Primitives. Toda vez que eu vou criar uma coisa, mesmo que seja um plano ou uma linha, eu posso vir aqui, tá? A segunda abinha que eu tenho aqui, ó, Shapes. Aí, aqui são volumes, né? E o segundo são elementos mais simples. Então eu tenho ali, ó, Polylines, né? Splines, NURBS, Extended Splines, CFD e Creation Graph. Esses splines, a maioria das modelagens de design de produtos partem a partir desta linha. Então, a gente sempre quer reduzir a nossa modelagem ao elemento mais simples possível. E o Max te permite fazer muita modelagem por perfil, modelagem por rotação. Então, a gente faz o quê? A gente faz um perfil no objeto e depois pede para ele entender aquilo rotacionado tantos graus ou extrudado ao longo de um caminho, tá? Então, por exemplo, posso fazer ali linha e ele vai fazer uma linha, ok? Nada de novo. Essa linha nesse momento não tem nada, mas eu posso depois pegar essa linha e aplicar modificadores nele, que é a maneira que o Max é mais utilizada para modelar com o Max. Eu sempre vou aplicando modificador em cima de modificador e tornando uma coisa muito simples numa coisa mais complexa. O lado positivo é que isso não é rígido, não é algo que fica lá para sempre. Ele me permite voltar nesse processo e avançar também, tá? Então eu tenho aqui os shapes, luzes, então eu vou ter, não botem luzes nesse momento, tá? Mas eu vou ter diferentes tipos de luzes, essas aqui são fotométricas. Se eu abrir, tenho lá Standards e tenho Arnold, ou seja, eu vou escolher as luzes Standard que funcionam com a maioria dos renderizadores, fotométricas também funcionam com Mental Ray e luzes específicas do Arnold, que vão funcionar somente com o Arnold, tá? Mas aí para o Arnold ele vai ter uma maneira de cálculo mais leve para aquelas luzes dele do que os outros renderizadores têm com outras luzes. Depois, no lado ali temos câmera. Aí eu posso ter uma câmera física, uma câmera livre e uma câmera targeted. Depois a gente vai ver isso com calma. Eu pedi para não botar luzes, por quê?
O Max, ele entende, ele dá uma iluminação global básica para a gente conseguir ver o que existe no mundo virtual ali. A partir do momento que eu botei uma luz, aí ele ignora aquela iluminação global. Ele entende que eu estou projetando a luz, então toda a iluminação vai ser em relação àquela luz. Aí depois você tentar brincar, vai achar que está muito escuro, porque a luz não está configurada. Então, para evitar isso, é melhor não botar nesse momento luzes. A parte de câmera, né? Física, então, câmera física é uma câmera que tenta simular a câmera da vida real. Então, por exemplo, eu sou cinegrafista ou eu sou fotógrafo. Eu posso botar uma câmera física porque eu sei os parâmetros que eu utilizo na vida real e eu sei ter uma equivalência com os parâmetros daquela câmera física. A câmera targeted e a free, elas são a mesma câmera. A diferença é o quê? A free, ela é free, eu só mexo na câmera. A targeted, ela cria um ponto que seria o alvo, da onde eu estou apontando. Vamos botar uma target aqui, vocês vão entender. Então a target eu vou clicar, manter apertado o meu dedo ali e apontar na direção que eu quero. Agora eu vou numa outra cena aqui. Bom, pode ser nessa mesmo. Alt W de novo. E eu vou apertar C, que ele vai me mostrar a câmera. Bom, eu estou muito perto dos elementos e eu estou no nível do solo, né? A altura da minha câmera ali é muito pequena. Mas eu posso modificar isso nas outras vistas. Alt W para voltar nas outras vistas. Vou vir aqui, ó, na vista frontal ou lateral esquerda e vou mover com a ferramenta mover aqui em cima a minha câmera para cima, ó. E aí ela começa a ajustar a vista aqui. Posso mover ela para trás para enquadrar melhor os objetos. Com a câmera selecionada, ela criou a câmera e criou também a câmera targeted. Se eu seleciono aqui, ó, agora ela está pegando, digamos, a direção da câmera. Isso facilita a minha movimentação, tá? A câmera free não, eu tenho que rotacionar a câmera free para ajustar onde é que ela está olhando. Aqui eu consigo mover independente uma coisa da outra. O target e a câmera. Aí do lado de câmeras eu tenho a parte de helpers, que são utilizados mais para animação, né? Então são controladores que vão me ajudar com a animação. Space Wavers, também mais usado para animação, que eu vou botar motores, a forças, né? Que vai empurrar um objeto, por exemplo, vai fazer um objeto cair numa animação. Aí eu tenho que aplicar essas forças, né? Então, gravidade, empurrar, atrito e assim vai. E esse último Systems aqui, que tem sistemas também que vão ajudar em animação. Por exemplo, Bones. Eu vou marcar pontos que seriam as juntas de um objeto a ser animado. O nosso Daylight, Ringway, Sunlight, vai ter alguns elementos ali. Está na primeira aba de criação. Tudo isso aqui eu vou criar algum tipo de elemento dentro do meu objeto, né? Eu criei uma chaleira, criei uma porta, criei um dodecaedro. Eu criei uma câmera, né? Ele foi botando esses elementos aqui que foram criados no meu mundo virtual. Do lado eu tenho o comando de edição. Aí, ó, saindo do maisinho, eu entrei na segunda aba aqui, ó, Modify. No Modify, eu posso alterar os parâmetros desses elementos que eu coloquei, tá? Então, por exemplo, selecionei a chaleira, aqui e na aba Modify, né? Estou com o elemento chaleira, na aba Modify. Deixa eu tirar da câmera aqui e botar outra vista. Espera aí, P.
Ó, deixar essa chaleira selecionada aqui. Com a chaleira selecionada, eu consigo modificar alguns parâmetros dela, tá? Então, ó, o raio da chaleira, o tamanho dela, tá em 4. Eu posso aumentar ou diminuir. Mas não só isso. Tudo isso é identificado, ó. Tá vendo o número de polígonos aqui? Ele é relativamente reduzido. Então, ele entende que cada face vai ser subdividida em 4 segmentos. E aí tá vendo que ele tá meio sextavado aqui, ó. Então eu posso aumentar esse número de segmentos. Botei para 38, ó, ela ficou redondinha, né? Se eu baixar para 2, ela ficou totalmente quadrada. Então eu não estou efetivamente mudando a geometria, eu estou mudando o número de segmentação que ele faz naquele círculo. Né? Então eu posso ir aumentando e gradativamente deixando ela mais lisa. Qual é o resultado disso? Cada vez que eu aumento o número de segmentos, eu estou deixando a minha geometria um pouquinho mais complexa. Isso me dá um resultado mais agradável, mas depois, né, com o tempo, isso vai pesar mais no tempo de render. E esse elemento especificamente, ele veio configurado para que eu consiga, né, cada sólido que foi projetado, ele permite eu ocultar alguma coisa dele. Ó. Então eu posso fazer essa chaleira sem fazer uma xícara, né? Leads. Posso fazer a chaleira e fazer uma xícara a partir de uma chaleira. Ok? E posso fazer sem o cabo também. Da mesma forma, se eu selecionar a porta, essa porta, ó, como eu escalonei ela, ela ficou com esse tamanho, relativo. Mas ele vai ter várias configurações da porta. Espessura do batente aqui, ó. Batente, espessura de 2, aliás, comprimento de 2, espessura de 1, desse perfil do batente aqui. E ele me permite, ó, aumentar a espessura da porta, deixar ela mais ou menos espessa. Deixa eu olhar de baixo, fica mais fácil. Modificar a espessura da porta. A espessura do batente ali, ó, dessa parte da almofada. Posso aumentar ele. Da parte de baixo também eu posso aumentar, da bandeira de baixo. Esses dois, né? Lateral e abaixo. Então ele vem com algumas configurações da geometria que me permite fazer pequenas modificações direto na geometria. Ele me permite definir o material, se vai ser vidro ou se vai ser outra coisa, né? Desse meio ali. A espessura desse material pode ser menos ou mais. Então ele tem algumas configurações do painel, do batente, e algumas configurações que me permitem fazer animação. Por exemplo, a abertura da porta. Eu posso fazer ela aberta ou fechada, com qualquer ângulo que eu queira, né? Totalmente aberta, totalmente fechada, com ângulo de 90. Até aqui tudo bem? Tem alguém muito perdido ou tá tudo tranquilo? Minhas perguntas, gente, não é retórico. Tranquilo? Tá. Então, cada objeto vai ter essas configurações, né? Outra coisa, para eu mover esse objeto, às vezes eu quero colocar ele numa coordenada específica, né? Por exemplo, essa chaleira, ela está em relação a este eixo Y e este eixo X a uma distância específica. A gente no Max utiliza isso se quiser fazer uma posição relativa,
trabalhar com simetria, a gente vai acabar utilizando essa posição em relação a esses eixos, tá? Ele é um pouquinho mais travado em relação a isso. Não tem uma cota específica que eu posso colocar. Mas tem uma posição relativa em relação a esse ponto zero aqui. Então, por exemplo, se eu botar x, 0, e botar y, 0, ele alinhou com o ponto zero do meu desenho. E aí, com isso, eu posso mover ele, por exemplo, somente em x, 10. Aliás, somente em y, 10. Tá girado isso aqui. Assim. Assim. Y, exatamente. E com isso eu poderia trabalhar a simetria também, né? Eu posso fazer uma cópia, ó, esse aqui está 10 positivo. Faço uma cópia. Como é que eu faço uma cópia? Com Shift apertado, depois eu movo o objeto, aí ele vai fazer uma cópia. Aí ele me abre essa janelinha aqui, ó, que a opção é, bom, você está fazendo um clone, uma cópia. Você quer que ele seja realmente uma cópia, que pode ser modificada à vontade, ou que seja uma instância, que toda modificação do primeiro altera o segundo também. Pode deixar a instância nesse momento. E aí, ó, eu quero que esteja exatamente a mesma distância do centro da outra, eu posso ajustar aqui, ó, só botar menos 10. Ele está a mesma distância desse eixo aqui. Se eu quiser também, que nem no CAD, né, eu posso configurar esse grid aqui. Então posso clicar aqui e modificar isso aqui para ele ser outra dimensão e não essa. Todo objeto que eu seleciono, e eu posso modificar aqui, por exemplo, estrela. Todo objeto que eu seleciono, ele tem esse controlador aqui, ó, que é o pivô dele. Em alguns objetos eu vou querer que esse pivô esteja num lugar específico, eu vou querer resetar o pivô. Então a próxima abinha que eu tenho aqui, ó, ela me permite mexer exatamente na hierarquia desse objeto, né? Então eu consigo selecionar se eu vou estar atuando sob o objeto ou sob o pivô. Então eu tenho as opções aqui, ó, ajustar pivô, afetar somente o pivô, afetar somente o objeto, afetar somente a hierarquia. Botar somente o objeto, se eu tentar mover, o pivô permanece no mesmo lugar e o objeto se vai. Se eu selecionar somente pivô, aí eu estou agindo somente naquele manipulador, tá? E hierarquia move as duas coisas. Oi. Quando você fez o shift, assim, qual é o comando que está selecionando antes de mais nada? Você está no comando seleção. Quando tu aperta o shift, tu está selecionando. Então, seleciona o comando mover. E agora tenta fazer a mesma coisa que tu estava fazendo. Okay? Bom, aqui eu tenho então hierarquia. Aqui para o lado eu tenho a parte de movimento, né, que seria para animação mesmo, fazer um carro andar, ou qualquer objeto que eu esteja animando. Parte de configurações do display, do que eu quero mostrar, como é que eu quero mostrar isso, né?
o que vai estar oculto, o que vai estar visível. Posso botar para a câmera não estar visível, por exemplo, se isso me incomoda em algum momento, né? Posso fazer um afino justo desse aqui, do que está sendo mostrado por categoria ou por cor. Então eu posso pedir para ele está disposto pela cor do material. Cada material tem uma cor específica que é usada para eu hierarquizar meus objetos. Por exemplo, se eu quiser fazer alterações, vão ser em amarelo, ou alternativas vão ser em amarelo, eu posso pegar cada objeto e atribuir uma cor ao objeto, à hierarquia, ao elemento, que não é necessariamente o material, tá? Então posso botar aqui uma cor, ó, amarelo, e a minha chaleira ficou amarela, e o meu objeto aqui também ficou amarelo. Se eu for lá em display, ó, eu estou mostrando pela cor do objeto. Se eu botar pelo material, ele não mostraria isso aqui. É só porque eu não atribuí o material ainda, tá? Aqui, ó. Object Color, Material Color. Em Wireframe, Object Color ou Material Color. Como é que eu mudo a maneira que eu estou vendo? Falei um monte de visão, mas não falei tudo ainda, né? Então, Alt W eu mudo para essas cenas. Cada visão tem uma tecla de atalho específica. Então, por exemplo, aqui eu estou olhando de frente, é F, ok? De topo, é T. Aqui estou olhando em perspectiva, P. E o L, é isso que é o left, vamos ver, front, L, é. E a visão lateral esquerda. Infelizmente o R não me dá a visão lateral direita, ele me dá a escala, tá? Então eu posso por que eu estava entrando nisso? Ah, tá. Bom, isso é o tipo de, digamos, a posição da minha visualização. Mas, ó, aqui eu estou vendo em Wireframe e aqui eu estou vendo sombreado. E aí isso está configurado nesses três botões aqui em cima, tá? Então aqui eu tenho literalmente todas aquelas teclas de atalho que eu estava falando. Perspectiva, visão ortogonal, se eu quiser, de topo e assim vai. Do lado eu tenho o tipo de sombreamento, né, a qualidade, a qualidade. Se isso aqui é para melhor performance, ele tirou a cor ali, ó. Deixou tons de cinza. Ele não está me mostrando o lado interno da face, então dá esse erro. Ele está diminuindo a carga do computador, está melhorando minha performance, mas a um preço, né? Se eu quiser olhar a face, o verso da face, essa aqui não funciona, né? Mas eu posso botar standards, aí ele está me mostrando tanto o lado de fora quanto o lado de dentro. Em alguns momentos a gente vai querer ter outros tipos de vista, né? Alta qualidade, para ver se o material está saindo correto e tal. Toma mais... requer mais da minha máquina. Se eu tiver uma geometria muito complexa, ele vai afetar. Então aqui, ó, ele já está projetando a sombra mesmo dessa iluminação fictícia, né? Aqui já é uma simplificação desse sombreamento, tá? E do lado eu tenho desde Default Shading, facetas, ó, ele está me mostrando a subdivisão, a caixa que engloba cada elemento, linhas ocultas, ele só mostra o que está em primeiro plano. Clay é muito útil em alguns momentos da modelagem, quando a gente de repente está configurando a sombra de um ambiente que é para estar meio na penumbra, ou configurando materiais que ainda não está muito definido e eu quero ver como é que a iluminação está se comportando. Então esse clay ele faz um único material, né? Nesse caso é argila. Eu posso configurar para que não seja essa cor marrom, posso pedir para ser branco, cinza, uma outra cor, mas ele aplica um único material padrão. É muito útil para ver configuração de iluminação de maquetes que já estão com material aplicado. Aí estilizado, né? Faz ali alguns tipos de
desenho estilizado. Em wireframe, e voltar lá para o default shading. Então eu tenho essas diferentes visões possíveis do meu objeto. E aí eu posso aplicar ainda outras modificadores a isso, ok? E essa última aqui, que tem algumas ferramentas, qual que a gente está usando que funcionava bem? Bom, em alguns momentos, quando dá alguns erros de alguns modificadores que a gente aplica, a gente vai ter que aplicar alguma ferramenta aqui. No momento não é útil, mas ele tem um conjunto de ferramentas aqui, ó. Então, para combinar uma câmera, colocar caminhos, contar polígonos, conferir se a minha polilinha não está cruzada e por isso está dando erro de extrusão e tudo mais. Algumas ferramentas úteis, ok? E basicamente é isso. Essa barra aqui embaixo é a nossa barra de animação. Então, a gente está no momento 0 do tempo. E se eu começar a mexer nisso aqui, eu posso dizer, por exemplo, no momento 100 aqui, eu vou pegar essa chaleira. Acho que eu tenho que dar um key aqui. Add key. Mover ela lá. Para dentro da porta. Não deu muito certo, peraí. Ali, né? Aí eu posso, através de botar ali uma chave que eu botei aqui, e daí eu movi aquela chaleira, eu estou dizendo que eu não estou efetivamente mudando o meu modelo a qualquer momento, tudo, né? Eu peguei e simplesmente criei 2 pontos no tempo separados, e aí, ó, nesse ponto a chaleira está aqui, e neste ponto aqui atrás a chaleira está lá atrás. E o Max entende que ele tem que mover ela de um ponto até o outro dentro dessa animação. Aí a gente vai pegar vários objetos e eu posso fazer a mesma coisa com outros objetos, né? Peraí, deixa esse aqui. Vamos ver se deu certo. Aí os 2 objetos se movem, ok? Então assim a gente consegue fazer a animação. Não é exatamente a nossa área aqui, nesse momento, mas funciona aqui. É bom ter atenção para não começar a botar um monte de chave ali e trabalhar em diferentes momentos que a gente pode se perder depois. Bom, gente, a aula de hoje é mais para mostrar essa interface, tá? Mostrar essa criação de objetos. A gente pode brincar ali, se quiser, criar algumas Standard Primitives e Extended Primitives para ver como é que funciona. E depois dar uma olhada em cada um desses objetos, na aba de modificação, o que eu consigo alterar dele, tá? Então, por exemplo, esse cilindro, ele vai me deixar também fazer diferentes segmentos, vai me deixar
modificar, deixar mais lisa ou menos lisa a tampa dele, aumentar ou diminuir o número de lados, né? Porque o cilindro é uma simplificação. Para todo software, o cilindro, na verdade, são várias faces contíguas, né? Então, eu posso aumentar esse número de faces ou diminuir. E aí fazer prismas, por exemplo, com 4 faces, 6 faces, criar prismas assim. Posso ligar uma caixa de corte e cortar ele, fazer um setor desse objeto, ou cortar, ou deixar ele inteiro. Então, cada objeto, cada tipo de objeto primitivo vai ter um elemento desse.